Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter um tema assim bastante interessante a respeito de mitos, símbolos e arquétipos, né? Que está relacionado com esses deuses e deusas. Então, hoje a gente vai conversar a respeito da Lua. Poucas pessoas familiarizadas com a astrologia se surpreenderão ao ouvir falar da luz feminil da Lua. Pois a maioria de nós sabe que a lua é um arquétipo feminino quintessencial, o símbolo visível da grande deusa e a referência a embalar a semente sobre o solo. Ela combina perfeitamente com o papel maternal da lua como nutriz de toda a vida. Alguns, porém, acham estranho ler que a lua ela controla o curso do sol e o próprio poder dos seus raios. O fato é que, durante a maior parte da história humana, a Lua teve maior importância simbólica do que o Sol. Para nós que estamos na era da astrologia do signo solar, isso é difícil de acreditar. Mas na Índia, ainda é a Lua que tem o maior papel da interpretação dos mapas. Já em 1899, o folclorista Charles Leland ele publicou um livro de contos recolhidos em suas pesquisas entre bruxas italianas que se referem aos antigos dias, vamos dizer assim, né? Quando a deusa da lua ela reinava suprema. E o nome dela era Arádia. O Evangelho das Bruxas, a história vem a contar como havia, assim, originalmente, dois princípios da natureza: o princípio feminino, ou a lua, né, chamado Tana, ou Diana, e um princípio masculino, ou sol, chamado Lúcifer. Tana perseguiu Lúcifer pelo céu, até que conseguiu apanhá-lo, seduzindo, e ela também ficou grávida. A filha dessa união foi Arádia, a padroeira das bruxas. Note que o papel feminino representa o papel agressivo, porque a lua ela vai perseguir o sol. E realmente é isso o que aparece, aliás, é isso o que parece no céu. A lua em constante movimento, tentando apanhar o sol. Alguns estudiosos até acreditam que no período neolítico sacerdotisas armadas com foices de pedra, simbolizando a lua crescente, perseguiram homens pelos bosques sagrados, às vezes até para fazer amor com eles e outras vezes até para sacrificá-los, né? Parte dessa perseguição arquetípica sobrevive na canção folclórica britânica chamada The Cool Blacksmith, embora os celtas e saxões patriarcais, né, eles tenham mudado a história de forma que agora o homem persegue a mulher. Crenças como essa remontam ao período paleolítico, quando a grande deusa e o deus cornífero, senhor das florestas e das terras, eram as únicas divindades conhecidas. Naquela época, o próprio tempo era contado pela lua. Os calendários lunares são sempre mais antigos do que os solares. É necessário, assim, se ter muita observação, né? Matemática, até para notar os solstícios e equinócios. Mas um calendário baseado no ciclo da Lua é relativamente fácil de manter. Chifres e ossos da Era do Gelo trazem com frequência entalhes em séries de 28 a 30 chanfros, um mês lunar médio. No período neolítico, a lua era adorada como a grande deusa da vida e da morte, e o crescente e o minguante da lua, né? Porque eram símbolos do ciclo de toda a vida terrestre. A cruz, com as quatro direções, um símbolo de completude, digamos assim, frequentemente representava a lua. Outro símbolo lunar que remonta ao período neolítico é o touro, cujo chifre, né, assemelha-se a uma lua crescente
e cuja vitalidade sexual é emblemática de força vital. Até hoje diz que a lua é exaltada em touro. O fato mais importante sobre a lua é que ela passa por fases. Como a água simboliza o sentimento e como a lua tem forte influência sobre as marés, é natural associar a lua aos sentimentos. Isso coloca a lua principalmente em um modo feminino. O período médio da lua é de 28 dias e meio. 28 dias e meio, muito similar ao ciclo menstrual. Assim, nos tempos antigos, a própria grande deusa, digamos assim, era percebida em fases. Apesar de seus muitos nomes, tinham três aspectos principais. No início, era a ninfa ou donzela, correspondente à lua crescente. Como lua cheia, a deusa se manifestava como a mãe, com a barriga redonda como a lua cheia. As chamadas deusas gordas do período neolítico ilustram esse aspecto fértil e fecundo da lua. Como a lua minguante, a deusa se manifestava como a anciã sábia. Como nos contos Apuleio, a lua era adorada sob muitos nomes. Há pouquíssimas deusas em todo o panteão dos gregos e celtas que não possuem um aspecto ou manifestação lunar de algum tipo. Porém, é difícil encontrar uma só deusa que represente toda a escala de simbolismo lunar. A chamada deusa lua dos gregos, Selene, raramente aparece na mitologia. A deusa das bruxas, Hécate, é, como vamos ver, o símbolo da lua minguante. A deusa clássica mais frequentemente associada à lua é Ártemis. Porém, os gregos a viam em primeiro lugar como a senhora das feras, né? Isso está muito assim associado no arquétipo de Sagitário, mais do que a própria lua, né? Foram os romanos que tornaram essa divindade sob o nome latino Diana, né? É uma deusa essencialmente lunar. Mas Ártemis Diana, de qualquer modo, representa a fase ninfa ou donzela desse ciclo lunar. É uma deusa jovem, ainda não é mãe, e o seu arco é símbolo da lua crescente. Uma deusa lua particularmente dinâmica é Arianrhod, que aparece no Mabinogion, é o nome, Mabinogion galês, e é chamada a Dama da Roda de Prata. O rei mandou chamá-la porque supostamente era virgem, a lua crescente, e por isso era candidata ao cargo de massageadora dos pés do rei. Mas Arianrhod já era mãe, lua cheia, e repentinamente deu à luz a duas crianças no chão do palácio antes de fugir. A primeira criança é chamada Dilan, é um deus do mar, o que é bastante adequado devido à influência da lua sobre as marés. Essa não é a única ligação entre Arianrhod e o oceano, pois ela vive em um castelo à beira-mar. Para esse castelo, Vidion, mago e bardo, leva o segundo filho de Arianrhod. Ainda essa criança não tinha nome. Mas agora Arianrhod torna-se a mãe cruel, lua minguante, recusando-se a reconhecer o filho e dando-lhe um nome ou as armas de um guerreiro chamado Vidion, que ele usa de magia para fazê-la dar ao menino ambos os dons. O nome que ele lhe dá é Len Lan Gifes, que é o brilhante e habilidoso. O galês Len é certamente o mesmo herói irlandês Luke Samildanesh, um homem de muitos dons, originalmente um deus sol. Aqui, novamente, a lua é exaltada acima do sol, pois é a mãe deles. Em um mapa astrológico, a lua funciona principalmente como um receptáculo, como o caldeirão da deusa que se tornou, na lenda medieval, o Santo Graal. Aí, para isso, a gente vai ter que ver os 4 elementos, né? Especialmente a água.
Tudo o que o experimentamos, né? Tudo que a gente, na verdade, assim, tudo que a gente experimenta converge para o útero da Lua. Seria de espantar, então, que a Lua será tradicionalmente associada à memória? Tudo o que lembramos, tudo o que experimentamos está guardado no caldeirão da deusa. Assim, a lua representa os nossos sentimentos, os nossos hábitos, em suma, o inconsciente pessoal. Alguns astrólogos esotéricos dizem que a lua é o planeta do karma passado, o que é um modo de dizer que a lua representa aquele poço infinito de padrões de sentimento que, na maior parte, dirigem inconscientemente nossas ações no presente. Entre as relações de sentimento da nossa vida, nenhuma é mais importante do que a relação com a mãe, também simbolizada pela lua. O modo como fomos criados no início da vida, para não falar do útero, o amor que recebemos ou deixamos de receber representa um papel importantíssimo na formação dos instintos inconscientes que regem os nossos comportamentos. É fácil ver por que os antigos astrólogos punham tanta ênfase na lua. Em grande parte, temos dirigidos por essa rede de sentimentos inconscientes representados pela Lua. Muitos astrólogos, porém, buscam relacionar a Lua à primeira parte de nossas vidas e dizem que viajamos metaforicamente em direção ao simbolismo de nossos signos solares conforme envelhecemos. Essa é uma outra maneira de dizer que devemos nos libertar das relações puramente instintivas e que a maturidade consiste em ligar-nos mais diretamente ao propósito consciente ou o sentido do destino. O sentido do destino é o sol, é a luz. Essa, porém, é apenas uma regra prática. Na confecção do mapa individual, às vezes aquilo que é representado pelo Sol é um senso deformado ou fraco de destino, enquanto a Lua tem um belo aspecto. Esse indivíduo com um tipo lunar positivo pode até achar preferível confiar em seus instintos, valorizar a tradição ou o passado e não complicar a situação. Esse indivíduo pode muito bem encontrar uma finalidade na tranquilidade. De acordo com os astrólogos hindus, esse é de fato um dos melhores destinos possíveis. Isso ilustra a diferença entre orientais e ocidentais na forma de interpretar a vida. Se aceitamos a lua como arquétipo feminino ou símbolo yin da astrologia, seu modo receptivo, tranquilo e altamente intuitivo preenche o modo ideal do pensamento oriental. Mas no Ocidente, onde a ação, a realização, a ambição e os objetivos são modos prioritários de comportamento, a inclinação em direção à Lua pode ser vista como uma forma de comportamento estática e improdutivo. No mundo astrológico, é bem conhecido o conceito de que a Lua representa os padrões emocionais negativos do passado que devem ser superados ou transcendidos para se cumprir. Obviamente, e isso vai no sentido do destino solar. Isso, por vezes, resulta da crença de que a própria Lua é negativa, enquanto o Sol é positivo e deve ser desenvolvido em detrimento da Lua. Esse tipo de ênfase unilateral tende a desvalorizar o feminino. Esse rótulo negativo dado à Lua reflete o enraizado medo do inconsciente ou do princípio feminino característico de sociedades solares ou então patriarcais. Donna Cunningham fornece um excelente material a respeito dos resultados para a sociedade e também para os indivíduos, né? Quando a essas necessidades lunares são submetidas ou totalmente ignoradas. Os primeiros calendários eram lunares e, de fato, há 13 meses lunares em um ano solar. Fato que pode ter a ver com o número 13 ter ganhado fama de azarado aos olhos cristãos. O número 13 era ligado à deusa como o número de luas cheias do ano. Se o calendário lunar ainda estivesse em uso, teríamos 13 meses e 28 dias e meio cada.
Estranhamente, a única cultura do mundo moderna que ainda utiliza o calendário lunar é a mais aparentemente patriarcal de todas, o Islã, simbolizado pela lua crescente. Os astrônomos nos contam que a Lua é um planeta estéril, seco e rochoso, o satélite morto da Terra sem qualidades próprias de doação de vida. Como é possível que a Lua simboliza todas as qualidades doadoras de vida da própria deusa? E como ela poderia ser interpretada como um planeta de água? Como observamos, a Lua tem uma influência direta sobre as marés oceânicas. E quando Galileu observou pela primeira vez a Lua através do telescópio, deu às crateras o nome de marés, sugerindo que fossem água. Os astronautas da Apollo, que pousaram na Lua em 1969, coletaram amostras que trouxeram aos cientistas mais em questões sobre as origens da Lua. Aqueles que voltaram dessa missão falaram de uma experiência profundamente espiritual que transformou grande parte dos seus objetivos na vida. O que realmente sabemos? A Lua permanece envolta em mistérios, como talvez seja o correto, pois ela é a guardiã dos mistérios sagrados? Alguns livros chamam a Lua de personalidade, outros dizem que é o ego, outros ainda a chamam de alma. Os autores de alguns livros já deram muitas outras interpretações. A verdade é que não há um acordo universal entre astrólogos sobre a Lua no que toca à sua influência sobre o caráter do indivíduo. Porém, algo sobre o que geralmente se concorda é que ela simboliza a mãe e simboliza os sentimentos. É muito importante considerar esses elementos no mapa quando se trata dos fatores de motivação básica pelos quais as pessoas tendem a levar as suas vidas. Examinemos primeiro a mãe. Em termos de signos zodiacais, podemos reconhecer 4 emanações da deusa: em Touro, em Câncer, em Virgem e em Escorpião. Touro é associado com a deusa da fertilidade. Câncer com a deusa grávida, prestes a dar à luz ou que tenha acabado de fazê-lo, e a bela relação que existe entre a mãe e o filho. Já em Virgem é Deméter, Ceres, a deusa da terra, que semeia a terra com frutos, flores e grãos, para alimentar os famintos filhos da terra, e que lamenta a separação da mãe e da filha quando perde Perséfone para o mundo subterrâneo. E finalmente Escorpião, a deusa das cobras, é o mundo subterrâneo, ou o aspecto de sabedoria da deusa como a anciã sábia. Essas 4 fases da deusa, da forma como são simbolizadas pelos signos do zodíaco, parecem relacionar-se às 4 fases da lua. A antiga religião reconhece 3 fases ou fases da lua: crescente, cheia e minguante. Em nossos calendários modernos, o mês lunar é dividido em 4 fases, que são essas que eu já mencionei, né? Crescente, cheia, minguante e nova. Então, fica a primeira, a segunda, a terceira e o quarto quadrante. Dani Rodiar divide cada fase em 2 e atribuiu, assim, 8 fases à Lua em seu clássico trabalho. E o nome desse trabalho dele foi o Ciclo da Lunação, relacionando esses ciclos às fases da vida humana, obviamente. Então, a gente deve relacionar as fases lunares às emanações da deusa, em sua forma, em sua fase nova ou crescente. Ela é essencialmente uma jovem que corre livre pelas montanhas, unida a toda a natureza. Cheia de vigor e vida, dança pelos campos, brincando com animais e flores. Parece estar sorrindo para nós lá do céu quando está nesta fase. Está completa em si e fica longe de relacionamentos sérios. Pode ser sexualmente ativa, se for ninfa, ou virginal, se ela estiver donzela. Mas em ambos os casos, ela é ainda pura, inocente e esperançosa. A melhor representante desse tipo é a Ártemis ou Diana. Na segunda fase, ela está totalmente absorvida em uma relação, seja com seu parceiro ou ainda mais importante, com seu filho.
assim como Maria dá à luz a sua própria criança sagrada. O seu sorriso tornou-se uma luz branca radiante, a luz que ilumina todos os que estão apaixonados. Os amantes e aqueles que estão em lua de mel consideram essa fase da lua, né, quando ela está cheia, encantadora. Na terceira fase, a lua começa a perder a plenitude da sua luz. O brilho que rodeava a mãe com os seus filhos começa a diminuir porque ela é forçada a sacrificar a sua cria como Maria ou Deméter, para que esta possa encontrar seu próprio destino. Nessa fase, anela uma tristeza enquanto lamenta sua perda. Finalmente, durante o último quarto do ciclo minguante, ela se apresenta para atingir a invisibilidade. Assim como Ishtar fica nua diante da deusa do mundo subterrâneo, descobre a si mesma e encontra o caminho para a luz, que é o sol, ou como Perséfone, unindo-se a Hades nas profundezas do mundo subterrâneo, ela ganha sabedoria para iniciar todo o ciclo novamente. Durante essa fase minguante, final, né, dessas fases, a deusa se manifesta como a sábia anciã, Hécate, chamada deusa das bruxas, que representa essa fase. Ela conhecia ervas e elixires mágicos, Hécata. Ela fazia curas populares e o controle do clima. Também tinha o seu familiar, pois a imagem do cão uivando para a lua foi associada a Hecate. Esse cão da lua é muito antigo, pois é encontrado já na cerâmica balcânica de 5000 antes de Cristo. Hecate era também a deusa das encruzilhadas, onde se acreditava que as bruxas realizavam seus rituais. O que é, digamos assim, uma reminiscência do Neolítico, quando a cruz das quatro direções era um símbolo lunar. Lembremos também a relação semiótica da Lua com a Terra. A Terra também tem 4 fases distintas, similares à Lua, literalmente demonstradas pelas estações. No início do ano, a Terra é estéril, mas logo abaixo da superfície ocorre uma incrível atividade para preparar a terra para a segunda fase, que é a primavera, quando mudas e botões brotam em toda parte. Já no verão, a plenitude das flores, frutos e mesmo ervas daninhas abre caminho para o outono, quando a diminuição da luz prepara a terra para a sua jornada no subterrâneo. A simetria nessas 4 estações da Terra e as 4 fases da Lua constitui uma parte integral da vida que manteve o nosso mundo equilibrado e harmonioso. Enquanto esses ciclos levam um mês para a Lua e um ano para a Terra, que é o Sol, na estrutura astrológica, em que um dia é igual a um ano por progressão, a fase lunar leva 27 anos. Esse período de 27 anos, se examinado cuidadosamente, é dividido em 4 subfases de quase 7 anos cada. Constitui as mesmas 4 fases que definem as estações de nossas vidas. Uma vida humana, em média, consistirá em 3 fases completas, 81 anos, que novamente nos trazem as 3 emanações da Lua, representada pela tríplice deusa da Lua. Os astrólogos também percebem que esse ciclo é muito próximo do de Saturno, de 28 anos, que recai na mesma fórmula. Quando a relação da Lua com a mãe, a gente percebe que a Lua, quando ela está cheia, ela simboliza a maternidade em seu auge. Mas nem todos têm essa relação com a mãe. A chave para o relacionamento mãe e filho, sugerida, né, pela probabilidade do mapa astrológico, ele relaciona-se com posições da Lua por signo, casas e aspectos. Talvez a fase da Lua no nascimento também possa descrever os primeiros anos do indivíduo. Uma lua minguante pode descrever uma criança que sofreu algum abandono ou isolamento nos primeiros anos de vida,
e poderia, da mesma maneira, apontar para uma alma velha ou muito madura. Os bebês da lua cheia podem sentir a atração magnética da mãe, influenciando-os ao longo da vida, mesmo quando está na hora de romper as amarras e ganhar autonomia. O filho da lua nova pode sentir-se sempre como um bebê na floresta e pode sempre ser visto como tal por sua família, mesmo após a maturidade. O exame da fase lunar do nascimento, assim como das fases lunares progressivas, pode lançar uma luz significativa sobre as estações da vida. Além da lua, sugerimos que há outras referências astrológicas à mãe no mapa, incluindo a Terra e Ceres. A lua contém a chave para a segurança e o amor emocional, representados no início da vida pelo amor da mãe e a segurança que ela sentiu e conseguiu transmitir ao filho. A maternidade, representada por Ceres, é o ato físico de dar insegurança e os instrumentos dados pela mãe para ajudar o indivíduo a abrir o seu próprio caminho no mundo. Em outras palavras, se a mãe representada por Ceres faz quadratura ou aflige a lua de maneira significativa, haverá problema ao integrar as formas que a mãe tentou transmitir. Se, porém, a lua se harmoniza bem com Ceres, haverá facilidade em expressar e lidar com o feminino na vida das pessoas. Claro, esses aspectos ocorrem tanto para homens quanto para mulheres, mas com frequência se diz que uma mulher incorpora sua própria lua com muito mais facilidade do que o homem, que, experimentando a lua, assim como principal arquétipo do feminino, né, como um oposto polar, tende a encontrá-la fora de si em seus relacionamentos com mulheres em geral ou com a principal mulher em sua vida. Então aqui há uma projeção, né? Ele busca lá fora, né, na outra mulher, aquilo que estava com a mãe dele. Esse nem sempre é o caso, mas essa situação é muito frequente. Da mesma maneira, uma mulher pode ser atraída por homens que incorporam as características do signo solar dela, projetando seu sol da mesma maneira como um homem projetaria sua lua, né? A posição da Terra no mapa, uma terceira forma de mãe, como polaridade do Sol, pode refletir as ligações espirituais com a mãe, simbolicamente como a grande mãe, e também aponta para as formas que nossa fecundidade feminina tomará. Finalmente, há os sentimentos. A lua, como um corpo celestial mutável, reflete os sentimentos e humores mutáveis dentro de nós. Quando os aspectos negativos da lua estão sendo expressos, não temos controle sobre o nosso humor ou nossas manifestações emocionais. Estamos sujeitos a tudo o que vem a nós e temos apenas nossos sentimentos instintivos para responder aos estímulos externos. Esse tipo de comportamento lunar, em seu extremo, leva à loucura, torna a pessoa lunática, como dizem os antigos. Claro, isso não é engraçado. A interação entre a Lua e o Sol constitui uma relação harmoniosa que reforça tanto o coração quanto a mente, mais do que tentar ser apenas solar, a cabeça, ou todo lunar, as emoções. Um forte abraço, até o próximo.